Vamos conversar com o Guto Graça sobre a eleição americana e como ela influenciou nas redes. Ô, Guto, eu confesso que eu nunca vi o povo brasileiro tão envolvido com uma eleição americana. Eu li de tudo. Eu li gente falando assim, eu vou votar em fulano de tal, eu vou votar, mas o pessoal não vota. Eu vi o pessoal falando assim, eu tenho uma informação aqui de bastidor que nenhuma das redes aqui dos Estados Unidos tem. Eu achei mó barato, Guto, porque eu confesso que eu nunca vi o povo brasileiro tão interessado na eleição americana, até mais do que os americanos, viu, Guto? Bom dia para você. Bom dia, Barão. Mas exatamente, você tocou o ponto que eu venho de um tempo que a única pessoa que tinha opinião sobre tudo era o genial Caetano Veloso. Verdade. Hoje em dia, esse direito de opinião sobre tudo, ele está fragmentado e está na mão do cidadão comum. E a gente tem que conviver com os 212 milhões de técnicos de futebol, viraram 212 milhões de especialistas em vacina, de especialistas em eleição americana, de especialistas até em Fernando Diniz, Barão. Se deixar aí, vai ter gente comemorando. Mas eu que, pessoalmente, usando essa comparação futebolística, olho para a eleição como um São Paulino vendo um Palmeiras e Corinthians numa final, eu fico bem frio para poder entender e analisar isso, que foi o que você falou. A rede brasileira quente e entrou no assunto. E o que a gente tem de efeito comparativo, Barão? Primeiro, você vai e olha dois países vizinhos dos Estados Unidos, os vizinhos laterais deles, diretos, México e Canadá. No Canadá, o assunto está 6 vezes maior do que no México. 6 vezes o assunto eleição americana. Por outro lado, quando você vai para a Europa, você vê o que é um assunto que é alimentado por ciclos. Ele entrou na manhã, junto com toda a imprensa, depois cada realidade local, Barão, foi alimentando. Um jornal que é muito forte de hora de almoço, um jornal matinal muito forte, um blogueiro, ou seja, primeiro ele entrou em massa, e depois foi seguindo um fluxo na Alemanha de uma forma, na França de outro, na Holanda de outro. E o Brasil, para a gente chegar finalmente no Brasil, Barão, primeiro, 4 vezes mais interesse direto na eleição, em percentual, não é volume absoluto, do que no nosso vizinho argentino. Para a gente entender, foi o que você falou, o brasileiro se interessou por essa eleição americana. Até mesmo no Rio de Janeiro, a gente fez uma medida ontem, foi 400% maior do que o mesmo período da eleição passada do Trump, para a gente entender como é que foi esse interesse brasileiro pela política norte-americana, que nem mesmo os americanos entendem. Mas o nosso amigo especialista do WhatsApp entende tudo de eleição americana e vai te dar uma aula a qualquer momento. Com certeza. Isso era o mais legal, né, Carla? Que tipo de informação privilegiada. Não, acabei de saber de dentro da Casa Branca, como assim, né? Mas os caras estão sabendo de tudo, né, Carlinhos? Eles sempre sabem sobre tudo. Ô, Guto, a gente estava mostrando há pouco aqui o tweet do Donald Trump, né, o Barão. O presidente americano tweetou, o Barão já trouxe, já colocou a informação no ar, faz 17 minutos que ele tweetou, e já são 78.600 retweets, 78.700. A gente sabe que o Donald Trump é muito forte nas redes, né? Principalmente no Twitter, ele tem muitos seguidores. Agora, no Brasil, a gente acabou observando um outro movimento de fortalecimento do Joe Biden nas redes, é isso? Sim, vai. Exatamente. Vamos entender duas coisas que a gente tem que compreender. Primeiro, até o presente momento, nessa manhã, as redes estavam dominadas por apoiadores do Biden. O pessoal do Trump deu uma espécie de silêncio. A verdade nua e crua foi essa. Ficaram muito mais calmos do que se você tivesse... Vamos fazer o cenário contrário. Se fosse uma eleição que fosse o Trump virando uma eleição com outros votos. Você estava tendo um processo bem mais, digamos, agitadas as moléculas no processo. Enfim, estava mais calmo. O Trump entra no processo agora. Agora, o que a gente viu no Brasil? Primeiro, a candidatura do Biden, digamos assim, ao oposicionista brasileiro que acha que pode votar na eleição americana ou acredita estar participando de um processo, ele não tinha se empolgado em momento algum na candidatura do Biden. Ontem, no Brasil, o Biden chegou a ter, o apoiador de Biden chegou, olha que isso é fato novo, ele chegou a postar nas últimas 24 horas 1,3 vezes a mais que o apoiador de Trump brasileiro. É fato novo, porque são pessoas que são extremamente ativas nas redes.
Se foi empolgação, o que foi, não sei. Nas últimas 24 horas, o Biden, os apoiadores de Biden no Brasil, não sei o que isso possa influenciar na eleição americana com toda sinceridade, mas eles foram para as redes com 30%, um terço a mais do que o volume dos apoiadores do Donald Trump no Brasil. O que eu mais gosto é a criatividade do brasileiro, Guto, o humor, né? E as pessoas acabaram, de alguma forma, tendo sacadas geniais. A que eu mais gostei, Carla, Guto e ouvintes, foi uma falando assim, pô, se esse é o processo de um país mais democrático do mundo, da maior democracia do mundo, se é assim que eles colocam, né? Pode colocar no seu currículo que o inglês é intermediário. Você falar o idioma de forma intermediária, achei maravilhoso isso. Ou seja, também tem sacadas que são brilhantes, né? Barão, o humor, ele salva muito e ele é didático. A diferença foi que o humor era feito por humoristas. Isso, um fato novo que as redes trouxe, foram os colaboradores anônimos. É o engenheiro, é o advogado da boa piada, é o jovem que faz o meme, é o coroa que faz o meme, é a senhora que pega a matéria e faz. Ou seja, essa forma de expressão, ela traz leveza, ela traz uma forma de comunicação, sim. Só que o humor, por enquanto, nas eleições americanas, ele está baixo. O que é baixo? Ele só fez 5% durante o processo agora de apuração e o processo eleitoral, só 5% girou em torno de humor. Em geral, ele vai 8%, 9%, ou seja, a gente vai ter um crescente do humor porque as pessoas estão se manifestando. Isso de panorama mundial. No Brasil, você teve o humor ainda da eleição, está baixa, mas vai crescer. Pode acompanhar, porque eu só estou aguardando que venham os memes. Desde que começou essa eleição, não me importa quem vai. Eu quero ver meme para a gente se divertir um pouco com esse processo eleitoral. Eu acho que esses 5% chegaram todos aqui, viu, Guto, nas minhas redes, porque olha, eu também estou colaborando com isso, criando umas piadinhas ruins que, ó, vou te falar. Tem aqui, ó, o Felipe, nosso ouvinte, Felipe Alegrete, de Curitiba, mandou uma que falou, esse aqui é o meu preferido. O Trump ganhou em Ohio em 2016, novamente em 2020 não vai poder fazer isso, porque Ohio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. Essas, né? Boa, Felipe, ele mandou aqui, ele recebeu, na verdade, não foi ele que criou, não. Mas, Guto, a coisa tá demorando tanto que os memes já estão até começando a perder a graça, né? E aí eu pergunto para você, com relação às críticas a esse processo eleitoral tão demorado, isso acabou mobilizando também as pessoas nas redes? Mas o brasileiro de rede, ele acha que a rede social às vezes é um saque, né? Para ele chegar lá e reclamar de alguma coisa. Então ele vai reclamar desde a urna eletrônica brasileira a ser mesário, a eleição americana. Olha como é que eles não funcionam, por que não perguntam para a gente? Aí já começa a jogar fraude no processo, aí vira um caldo muito estragado. Foi algo extremamente mobilizador, chegou a ter 3% de mobilização a crítica ao processo americano. O que a gente pega de importante, e isso a gente tem que entender, ele tem um estudo quase que de anatomia da fake news, porque a gente sempre olha a fake news como algo nefasto que alguém do mal faz para te induzir a algum raciocínio. Ok, isso também existe. Mas nesse processo eleitoral americano específico, a gente foi analisar e a gente pegou de 20% a 30% de erro, mas não era de gente mal intencionada, era de pessoa tentando explicar um para o outro como é que era o que funcionava. Assim, era literalmente na boa intenção do processo. Às vezes você pode pegar uma manchete meio eivada e interpretar, ou mandar uma interpretação sua como se verdade fosse, ou mandar uma opinião como se fosse fato, e isso ficar cristalizado. E, repito, nesse processo de crítica ao sistema eleitoral americano, máquina conseguiu pegar de 20% a 30% de erro primário no que se postava. Isso a gente não foi nem para um filtro maior. Se for detalhar, isso vai maior ainda. Ou seja, é a pessoa tentando esclarecer e, às vezes, complica mais, por ausência de quê? De grau de conhecimento. Mas não necessariamente, repito, é má fé. É para a gente entender que a fake news, a desinformação, ela tem muitas formas, e não apenas a má intenção, Carla e Barão. Às vezes é o abnegado que está lá, que acha que e perpetua uma opinião como se verdade fosse.
Pois é uma situação nova que a gente vai continuar acompanhando, né? Porque sempre tem desdobramentos diferentes de 4 anos atrás. Daqui a 4 anos, a eleição americana mais uma vez vai ser uma realizada. Vamos ver se, de novo, o brasileiro vai estar tão interessado assim ou se vai ser só na piada mesmo, que para mim é a parte mais divertida de tudo que acontece aí nas redes. Mas que eu gosto daquela galera que coloca, tem uma informação de bastidor aqui da Casa Branca, um aliado do Trump me disse, e aí manda no WhatsApp, manda no Twitter e tudo mais, tem gente que acredita. Manda, Barão, manda e fala, compartilhe na sua rede, porque isso é muito importante. Uma informação sigilosa que você teve, você está compartilhando essa informação importante. Ou seja, mas se a gente não entender que isso faz parte do processo um pouco, Barão, claro, e entender que é um pouco da gamificação, onde o cidadão comum se sente empoderado, usando um termo que tanto eu gosto de falar, é entender esse raciocínio, e rir dele, fazer a crítica, mas entender que ele hoje passou a ser, infelizmente, uma forma de expressão. A expressão opinativa como se verdade fosse, Barão. A gente vai ter que conviver, foi o que você falou, com isso. Eu prefiro também, como você, colocar essa dose de riso nessas informações confidenciais que só ele tem para você compartilhar agora com o maior número de pessoas na maior velocidade possível. Eu acho o máximo. Agora, depende de cada um filtrar aí para saber se é verdade ou não, mas que eu acho mó barato essa história aí, eu acho. Bom, Guto, mais uma vez, obrigado pela presença aqui no Band News Station, analisando essa eleição americana de um ponto de vista muito particular. O brasileiro é sempre uma figura. Um abração, Guto, na semana que vem. Abração, Barão. E quem quiser me seguir no Instagram e mandar memes, sugestões, por favor, @GutoGraca, vamos lá, vamos interagir um pouco por aí e que venham os memes. Eu quero ver meme nessa eleição, Barão e cara. Beijo. Valeu.